Não, cara. Não, calma aí, chat. Não! Ah, não, velho. Não, cara, na moral, não aguento mais perder nesse jogo, na moral mesmo, cara. Não, desisto. Não dá, perdi de novo. Eu tô jogando igual o boot, cara, na moral. Não. JK, você tá jogando com os pés? Ah, foi pesado isso aí, cara. Dá tempo de apagar ainda. Apaga aí. Ah, não. Não, gente, desisto. Não vou jogar mais, não. Bora papiar um pouco, bora conversar. Ai, caraca, meu PC tá todo sujo. Bora conversar um pouco. Mas aí, como vocês estão? Vocês já comeram, beberam água? Bebam água, hein, galera. Importante. Casa comigo. Que é isso, gente? Tô solteiro, não. E minha mulher é brava pra cacete, inclusive. Oxi. Que foi? Que cara é essa? Indo embora? Que indo embora, garota? Você falou que ia dormir comigo hoje. Que foi? A cólica de novo? Eu comprei teu remédio, tá lá em cima da mesa, você não tomou? Ah, já sei, vem cá, vem. Vem cá, senta aqui no meu colinho. Ela tá sensível, gente. Quando ela fica de TPM, ela fica sensível. Mas vem cá, você não vai embora não, tá? Você vai ficar aqui comigo. Você não vai sair daqui. Não, eu próprio já me atrapalhei todo, pô. Não tô jogando mais não, só tô conversando com ele só. Ela é linda. Linda não, pô. Perfeita, é diferente. Calma aí. Bora de perguntinhas, galera. Pra, pra distrair um pouco ela, pra ver se essa cólica diminui. Você tá com cólica forte ainda? Tá, calma aí, deixa eu pegar um negócio aqui rapidinho. Só não sei onde tá, acho que tá nessa gaveta aqui. Ah, tá aqui. Isso aqui é um creme que meu pai me deu de massagem. Tá bom assim? Gente, se quiserem mandar perguntinhas, estamos aqui, pô. Mas só pergunta leve, tá, gente? Na moral. Só nem meia-noite ainda, pô. Ah, quando foi a última vez que... Ah, gente, eu falei pergunta leve, cara. Isso é pergunta leve pra vocês? JK, você é mais beijo na testa ou mão na coxa? Ah, os dois, pô. 50-50. É o famoso safado romântico. Gente, eu falei pergunta leve, tem cada coisa aqui. Como vocês se conheceram? Até que enfim, pô, uma pergunta decente. Já tá bom? Se tu sentir muita dor de novo, você me fala que eu faço massagem de novo, tá? Mas, pô, foi na escola, foi no ensino médio, no último ano do ensino médio. É que, tipo assim, eu morava aqui na cidade, minha vida inteira eu morei aqui. Só que por uns. Foram 2 anos e meio, mais ou menos, quase 3 anos. Ou foram três, não sei, gente, mas foi mais de um ano aí. Tive que morar no interior com os meus pais pra cuidar da minha avó. Ela tava sofrendo de uma doença muito grave. E a minha tia, ela mora em outro país, então, tipo, não dava pra ela vir pra cá. Ela até tentou, mas realmente não dava. É... E aí, como eu e meus pais, a gente morava mais perto da minha avó, aí a gente foi morar no interior com ela pra cuidar dela, né? Que no caso ela morava no interior. E aí, beleza, eu estudava aqui na cidade e eu era do fundamental. E aí eu fui pro interior, aí eu comecei a estudar lá no interior. Aí passou um tempo, minha avó foi se recuperando, inclusive agora ela já tá bem, tá ótima, inclusive ela arrumou um namorado na época,
Na época que a gente cuidou dela, a gente ia pro hospital. Ela tinha que fazer fisioterapia e tudo mais. Aí ela arrumou um namoradinho lá. Inclusive, eu acho que eles vão até se casar, não sei. Mas enfim, depois tem que ver isso aí. Minha avó arrumou um namoradinho. Eu até tava tendo namorado e eu não. Que isso, cara? A minha avó é viúva há mais de 18 anos. Aí agora ela encontrou um amorzinho. Mas enfim. É. Aí, tipo, de vez em quando, agora que ela tá bem, ela vem pra cá pra casa, ela dorme aqui às vezes, dorme na casa da minha mãe. E quando ela vai pra minha mãe, eu e minha namorada, a gente vai pra lá, ficou com a minha avó. Às vezes a gente vai visitar a minha avó também, lá na casa dela, enfim. Aí, beleza. Aí chegou o terceiro ano do ensino médio, minha avó foi melhorando, melhorando, melhorando. Aí eu voltei pra cidade. E eu voltei também a estudar na cidade. Aí não tinha como eu voltar pra. Não tinha como eu voltar pra escola que eu estudava antes, porque era fundamental, né? Não tinha ensino médio. E eu já tava no ensino médio. Aí fui pra uma escola que tem ensino médio. E fiquei na mesma sala que ela, só que, óbvio, eu não conhecia ela, né? Só que, tipo assim, eu voltei pra cidade no meio do ano. Então eu perdi muitas aulas, perdi trabalho, perdi avaliações, perdi provas. E quando eu entrei fiz a matrícula, beleza, fui pro meu primeiro dia de aula. Era dia de avaliação. E era em dupla. E eu cheguei todo tímido na escola. Tipo, lembrando que faz muito tempo, tá ligado? Muito, muito tempo. E aí, se eu não me engano, ela tava lá do outro lado da sala, no lado direito e eu no lado esquerdo, do outro canto. Ela tava lá toda encolhidinha, morrendo de vergonha. Aí, jurando, torcendo pra professora falar que quem quisesse fazer individual podia fazer, mas não, tinha que ser em dupla. Aí chegou ela na minha mesa e perguntou: é, Você quer fazer a avaliação junto comigo? E eu todo tímido respondi: Sim, quero. Aí, a partir dali, cara, surgiu uma amizade muito forte. Só que, cara, foi uma amizade muito inocente, tá ligado? Muito, muito inocente. E, no caso, não sei se ela era inocente da época, porque ela sempre, eu acho que ela sempre foi muito pervertida. Mas no meu caso foi muito inocente, eu não tinha maldade com ela, tá ligado? E tipo, ela até hoje ela tem muito esse dom de oferecer ajuda, de querer ajudar, de se importar com as pessoas. Não importa assim, a circunstância, ela ajuda as pessoas. E cara, ela chegou pra mim toda preocupada comigo, porque eu tava sozinho, né? E aí ela foi, perguntou e tudo mais, tudo mais, tudo mais. E a partir dali começou a surgir uma amizade muito grande. E aí todos os trabalhos e avaliações que tinha pra fazer, a gente fazia junto, a gente fazia nós dois. Só que, tipo assim, ela tinha o grupo de amigos dela, ela tinha a amizade dela lá, a roda de amigos dela, mas ela preferia ficar comigo. Então, pô, era muito, muito fofo. E aí, é, terminou o ensino médio. E aí, quando terminou o ensino médio, que começou a rolar um clima entre a gente. Só que, tá ligado aqueles amigos que se gostam, mas finge que não se gosta e, tipo, não fala com medo de estragar a amizade? Era literalmente isso que a gente sentia. Mas enfim, resumindo tudo, foram menos de um ano estudando juntos. E foi uns 3 anos de amizade, assim. E aí, enfim, começou a rolar um clima e aí a gente tinha uma amizade colorida, começava a ficar. E pô, enfim. Ah, e outra coisa, tipo assim, a gente se tratava como namorado um do outro, tá ligado? Eu não ficava com ninguém, ela não ficava com ninguém, eu chamava ela de vida, de amor, não sei o que, de bebê. E ela também, tipo assim, era literalmente um relacionamento, tá ligado? Sendo que não tinha pedido. Aí teve um dia que eu olhei pra ela, a gente tava num parque de diversões, inclusive. Teve um dia que eu olhei pra ela e falei assim, cara, você já parou pra pensar que a gente namora, sendo que não houve pedido nenhum? Aí ela falou, caraca, é verdade. Aí eu simplesmente me ajoelhei nela, não me ajoelhei nela não, me ajoelhei na frente dela e pedi ela em namoro sem aliança, né? Porque eu não tinha planejado nada disso. Aí depois desse dia eu encomendei uma aliança, chegou uma semana depois, e aí eu pedi ela em namoro de novo com aliança.
A outra coisa, deixa eu falar um bagulho pra vocês também. Eu não ia estudar, a princípio eu não ia estudar na mesma escola que ela. Por quê? Porque eu tava tentando fazer a matrícula e, na verdade, só tinha uma sala de terceiro ano, que no caso era a nossa sala. E eu tava tentando fazer a matrícula e eu não conseguia, porque a turma tava lotada. Então eu não conseguia estudar lá. Aí, beleza. Aí eu esperei mais ou menos uns 4 dias e aí eu fui lá me matricular e consegui. Vocês sabem por que eu consegui entrar na sala? Porque a prima dela estudava naquela sala, junto com ela. E aí já tinha atingido a cota de vagas. Só que a prima dela precisou mudar de escola porque a prima dela foi morar no interior também. Olha só como que são as coisas. E aí, por conta que a prima dela que saiu, eu consegui entrar. Olha as coincidências, cara, é um bagulho muito louco. Ah, vocês pensam em se casar? Claro. Aí eu faço outra pergunta pra vocês. Quem que em sã consciência começa um relacionamento sem pensar no futuro? Sem pensar no casamento? Aí não dá, pô. Se você tá num relacionamento que a pessoa não pensa assim, é porque a pessoa não te ama de verdade. Ah, deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Gente, vocês estão descontrolados, na moral. Vocês não têm limite. Qual a parte preferida do. Qual a parte preferida do corpo dela? Por quê, pô? A minha parte favorita do seu corpo é o coração, entendeu? A segunda parte eu não posso falar ao vivo. Pô, eu avisei, eu sou um safado, porém romântico. Vocês já fizeram barulho demais e o vizinho reclamou. Essa pergunta me fez lembrar uma história. Não, amor, eu preciso contar, por favor. Aí. Bom, eu me mudei pra esse apartamento, né? Um bom tempo atrás, uns anos atrás. E aí eu morava com os meus pais. Aí depois eu vim morar pra esse apartamento, nesse apartamento aqui. Eu consegui comprar esse apartamento, chuchu, beleza, e eu já namorava com ela. E tipo assim, ela sempre me ajudava a organizar os móveis, comprar as coisas, não questão financeira não, mas tipo assim, ir lá na loja, escolher algumas coisas pra mim, escolher piso, porcelanato, essas coisas, tá ligado? Aí chegou um certo dia que tipo assim, tava tudo, a sala, a cozinha, banheiro, tudo mobiliado bonitinho. Eu deixei o meu quarto e o quarto de hóspedes por último, porque eu queria fazer a sala primeiro, a cozinha e depois o banheiro. Aí a gente foi na loja comprar a cama. E, pô, eu já pensei na maldade, tá ligado? Que a cama não pode fazer barulho, né? Aí, beleza. A gente escolheu a cama, fizemos alguns testes ali na cama, beleza. Aí chegou a hora da verdade. Estrear a cama. Cara, mas calma aí. Nesse dia, é, a gente tinha ido no restaurante e, tipo, a gente tinha enchido o rabo de vinho. E vocês sabem o que acontece no corpo de uma mulher quando ela enche o rabo de vinho, né? Então pronto, ela fica outra pessoa, ela fica safada. E a gente chegou em casa, o porteiro falou: John, tem isso aqui pra você. Pô, eu falei, beleza. Aí ele me ajudou a subir a cama e tudo mais. Resumindo toda a situação. Cara, ela vai ficar com muita vergonha. Mas enfim, rolou uma festa, uma balada na nossa cama nova. E aí eu acordei no outro dia com o meu vizinho de porta perguntando no grupo do condomínio se teve. Cacete, cara, eu não acredito que eu vou contar isso. Se teve uma briga na madrugada anterior, porque ele tava escutando cada grito. E tipo assim, gente, sabe o que é pior? As pessoas respondendo ele, falando que também ouviu alguma coisa, só que não conseguiram decifrar o que. Isso era 7h30 da manhã, eu ri tanto que ela acordou. E aí ela ficou pé da vida quando soube disso, que ela ficou 2 semanas sem vir pra cá. 2 semanas sem vir pra cá. Tipo assim, eles não sabiam de quem era esse barulho, de quem eram as vozes.
Mas na cabeça dela todo mundo sabe, todo mundo viu, todo mundo escutou, todo mundo sabe que era a minha voz, a voz dela. E ela ficou 2 semanas sem vir pra cá por vergonha, eu acho. Mas, pô, eu fiquei pensando que eu ia receber multa, na moral. Só que ninguém sabia de quem foi que fez esse barulho realmente. Então não tinha como realmente ninguém saber. E pra piorar foi alto e com replay, pô. Então foi a madrugada toda desse jeito. Quem toma mais iniciativa? Responde aí, pô. É, pior que é mesmo. O que vocês fazem depois de brigar? A gente faz o que todo mundo deveria fazer após uma briga. A nossa forma de pedir desculpas um para o outro é diferente, é diferenciada. É a melhor forma possível, entendeu? Mas eu não vou dar detalhes, não. Mas a raiva, ela vira outra coisa muito rápido, entendeu? Gente, pelo amor de Deus, foco, pô, senão isso aqui vai virar um OnlyFans. Vocês estão sem filtro mesmo. Eu acho que a gripe tá querendo voltar de novo. Ah, é gripe misturado com rinite, misturado com um monte de coisa. Olha essa. John, já teve alguma vez que você esqueceu de colocar o preservativo e quase deu ruim? Cara, sempre. Sempre. Tipo, várias vezes, na verdade. Quase sempre. Cara, pra ser real e verdadeiro com vocês, desde o início do nosso namoro a gente não se previne muito, não. Tipo assim, não indico, né? Óbvio. Se cuidem, rapaziada. Mas ela sempre esquece de tomar o anticoncepcional dela também, aí ferra tudo, aí é complicado, né? Cara, eu acho que eu já gastei mais dinheiro com teste de gravidez do que com a mobília da minha casa, por exemplo, que foi 2 rins, tá ligado? Mas, tipo assim, eu faço exames regulares, ela também faz exames regulares pra realmente ver se tá tudo certinho. Faço consulta regularmente, ela também, e nós estamos saudáveis. Mas é porque realmente a gente prefere sem, né? Pelo no pelo. Vai fazer o quê? Inclusive, eu lembrei de outra coisa. Eu passei por uma humilhação esses dias que, olha, eu vou dar um conselho pra vocês. Se vocês fizerem esse exame algum dia, a primeira coisa que você tem que fazer antes de fazer esse exame é se preparar psicologicamente, porque o bagulho é constrangedor num nível. Gente, eu tive que fazer espermograma. Vocês sabem que exame é esse, né, gente? Não, primeiro, você entra numa salinha com uma cara de tipo assim, cacete, o que que tá acontecendo? Aí a mulher da recepção, ela te entrega um potinho e fala: pode ir até essa linha ali no fundo, deixar material quando terminar. Porra, que material? Eu sou um humano, não um laboratório, cacete. Sendo que, tipo assim, ela fala e todo mundo escuta. Todo mundo escuta. Aí, beleza, entro nessa linha, uma luz maneirinha, tá ligado? Uma musiquinha provocante, um The Weeknd tocando, beleza. Aí, mano, ela foi comigo na consulta, né? Só que no caso ela tinha que ficar na recepção, ela não podia entrar na sala. E infelizmente fiquei muito triste com isso. Porque se ela pudesse entrar na sala, meu filho, eu ia sair daquela sala em 1 minuto. Aí quando ela soube o que tinha dentro da sala, ela pirou. Gente, eu não posso dar muitos detalhes, porque senão realmente isso aqui vai virar um only. Mas tinha revistas de mulheres, sabe? Tinha uma televisão passando filmes, tá ligado? E, mano, a televisão, eu desliguei de cara, porque eu não queria ver aquilo. Ler revistas, nem toquei. Só que, cara, ela ficou sem falar comigo durante 3 dias. Como se a culpa fosse minha, que tinha revistas lá, cara. Minha nega, amor, eu já te falei milhares de vezes que eu não olhei. Até porque eu só sinto tesão por você, cara. Eu não sinto tesão por mulher nenhuma, a não ser você.
Ai, cara, se eu fosse ver aquelas revistas, era capaz de eu broxar, tá ligado? Mas enfim. É por conta disso ela ficou sem falar comigo durante uns 3 dias. E tipo assim, fora que a humilhação, ela começa dias antes de fazer o exame. Por quê? Porque você não pode fazer relação. Você não pode fazer relação por uns 5 dias. 5 dias antes. Cara, 5 dias. Sendo que essa garota aqui, ela faz essas merdas de propósito, cara. Quando eu tô com raiva, ela me provoca e faz coisas que me deixam. Me provoca e faz coisas que me deixam com mais raiva ainda, pra eu ter mais raiva ainda. Aí, quando eu não posso fazer esses tipos de coisa, né? Me satisfazer ela, ela me provoca realmente pra eu ficar com mais tesão ainda. Sendo que eu não posso me satisfazer e nem, tipo, fazer nada, tá ligado? Quando eu tô em público, ela me provoca. Mano, ela ficou a semana inteira me provocando e eu fiquei a semana inteira sem fazer um tchum. Tipo, a gente não pode fazer merda nenhuma. E, tipo assim, tem casos que são 3 dias e no meu caso foram 5 dias. Então, tipo assim, é muito difícil. Muito, muito difícil. Eu já tava começando a delirar. Só que, tipo assim, aí beleza, vamos voltar lá pro dia do exame. Só que fazer essas paradas, nervoso, não dá. Não dá. Eu tentei e não dava, cara. Não tem como fazer isso nervoso. Eu tava com muita vergonha, porque tinha muita gente na recepção e a mulher tinha falado lá do bagulho do material, já tava morrendo de vergonha. E tipo assim, vocês lembram, né, que a moça falou do potinho, do material? Quando ela falou isso, eu me senti o cara mais vigiado do mundo. Do mundo do planeta Terra. Tinha alguns caras lá na recepção esperando serem chamados com as esposas, né? Porque a maioria do povo vai com a esposa. E quando a mulher falou isso, eles me olharam com uma cara de julgamento. Que assim não tem. Você vê que, tipo assim, cara, a hipocrisia da pessoa. Eles estavam lá pra fazer exatamente esse exame. E eles estavam me olhando com cara de julgamento. Tipo, não entendi, mas aí beleza. Aí entrei na sala, nervoso pra cacete. Tipo assim, um lugar maneiro. Confortável, uma poltrona maneira, ar-condicionado. Tinha até uma mini cama lá também, um sofá-cama. Tudo confortável e de boa. Só que, mano, dá muito nervoso. Eu já fiz esse exame e é terrível. Cara, é terrível. É terrível, é terrível. Tu fica vidrado, tu fica muito nervoso. Sei lá, tu não sabe o que que tu faz. Só que, tipo assim, tem uma regra, tá ligado? Tipo assim, se você demorar muito, muito pra sair de lá, ou é porque você realmente demora mesmo, porque não sei, tá com uma dificuldade, ou porque você é broxa. Agora, se você sai de lá muito rápido, você é precoce. Então, tipo assim, tem que ser meio a meio. Tem até uma matemática junto aí. Aí a forma que eu consegui foi maravilhosa. Fiquei uns 10 minutos pensando. Tem algumas clínicas que podem levar celular pra salinha, tem outras clínicas que não pode. Aí no caso da que eu fui, podia levar, né? Aí eu lembrei que tinha alguns arquivos na minha galeria, meu e dela, tá ligado? Amor, mas eles perguntaram. Calma aí, rapidinho, tá? Mas olha o chat, tá todo mundo adorando a história, pô. Calma aí. Aí, gente, eu tinha lembrado que na minha galeria tinha alguns vídeos, fotos, entendeu? E aí, mano, eu não demorei nem 5 minutos pra sair de lá. Viu essa garota com cisma que eu fiquei vendo fotos de mulher pelada dentro, cara, ela marola pra caraca. Não, engraçado que é humilhação antes, durante e depois do exame. Porque essa danadinha aqui resolveu contar pros pais dela e todo mundo ficou me zoando. Na verdade, eles me zoam até hoje, né? Mas por que você foi fazer o exame? Cara, primeiro de tudo, que na verdade pra nós homens é super importante, né? Fazer esse exame, mesmo sei lá se for por motivo nenhum. Mas é bom, né, pra pessoas para homens que pretendem ter filhos futuramente, né? No caso, eu pretendo muito ter filho com ela, pretendo ter uma família com ela. Mas no caso,
A minha intenção de fazer esse exame, na verdade, não. Na verdade, foi esse. Foi esse mesmo. Já ia falar merda aqui. Mas enfim, lembra que vocês perguntaram se a gente já tinha vacilado e tudo mais? Então, cara, a gente vacila muito no quesito de preferir sem preservativo do que com preservativo. E aí teve uma vez, que no caso foi no nosso aniversário de namoro do ano passado. A gente foi num chalé. Lindo, maravilhoso, incrível. Inclusive, eu passei um estresse absurdo. Mas enfim. E a gente foi pra lá pra comemorar nosso aniversário de namoro. No ano passado. Aí beleza, mas resumindo toda a situação. Vocês sabem muito bem como que um casal comemora aniversário de namoro, né, gente? Pelo amor de Deus, não vamos se fingir de inocente. Enfim, não vou dar muito coisa assim não, pra não deixar ela mais envergonhada. Mas enfim, gente, nesse dia a gente vacilou muito feio. Cara, muito feio, muito feio. E cara, não tem como pensar, cara. Quando a gente tá. Tem pessoas que têm consciência, mas tem pessoas que não têm. Mas no caso da gente, quando a gente tá lá no bem bom, a gente não pensa em nada. A gente não pensa se vai engravidar. A gente não pensa se os vizinhos estão ouvindo. A gente não pensa se tá gritando, se tá fazendo barulho. A gente não pensa em nada. A gente só pensa em chegar lá, na linha de chegada. Tá ligado? E tipo assim, a gente chegou, aí a gente bebeu também vinho pra cacete. Ela ficou me provocando, a gente tomou banho, ela ficou me provocando e acabou acontecendo. Então, tipo assim, a gente já tava mamado de vinho, tá ligado? Então, já é uma coisa ali que deixa a pessoa meio inconsciente, entendeu? Cara, essa live tá virando um OnlyFans mesmo, mas misericórdia, mas enfim. Aí depois que a gente conseguiu chegar lá, no ponto de chegada, entendeu? Eu deitei na cama assim, olhei pro teto. Aí eu perguntei pra ela, nega, a gente usou preservativo? Aí ela falou, não. Aí eu perguntei pra ela, você trouxe o anticoncepcional na mala? Aí ela, não, eu esqueci. Um papo reto, inclusive, galera, pelo amor de Deus, não reproduzem isso aí não, tá ligado? Não sejam igual a gente, sejam responsáveis, entendeu? Aí isso ficou matutando na minha cabeça. Aí ela ficou desesperada. Tipo assim, a gente pretende ter filho, rapaziada. Só que não agora. A gente pretende casar, estabilizar, tudo de boa. Pegar uma casa maior, sair do condomínio, sair de prédio e realmente comprar uma casa. Mas engravidar agora nessa altura do campeonato seria meio complicado. Mas, tipo assim, claro que o bebê não seria rejeitado, óbvio que não. Porque é uma coisa que a gente planeja, mas não planeja pra agora. Aí, gente, quando eu falei isso, perguntei pra ela as coisas, ela ficou desesperada. Ela ligou, ela ligou pra ginecologista dela e falou tudo o que aconteceu em detalhes, em detalhes. Doutora, aconteceu isso e isso, foi lá dentro que não sei o que, tem risco de engravidar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a doutora perguntou a seguinte coisa, tá, você tá no seu período fértil? Aí ela foi lá no aplicativo lá, que ela regula a menstruação, que vê, né, quando vai descer e tudo mais. Aí ela falou pra doutora assim, eu tô no meu período fértil. Aí a doutora soltou um ih, eu falei, porra, ela falou i. Se ela falou i pra minha namorada é porque fudeu. Ferrou. Ferrou. Aí eu fiquei pensando, cacete, eu engravidei minha mulher, é isso. Cara, aí antes ela tava desesperada e depois eu fiquei desesperada. Aí a doutora falou assim, tá, você já tomou pílula no dia seguinte alguma vez? Aí ela respondeu, não, nunca tomei. Aí ela falou, beleza, eu vou te liberar pra tomar, porque eu sei que você não quer engravidar agora, mas toma com cuidado, porque isso é uma bomba de hormônio, e realmente é. Aí a minha namorada ficou mais tranquila. Aí a doutora foi e explicou pra ela que engravidar não é fácil, e gente, realmente não é, né? Parece que é fácil, mas não é. Aí a doutora começou a explicar algumas coisas pra ela e tudo mais. Aí beleza. Aí a gente ficou mais relaxado, ficou mais tranquilo, a gente foi tomar um banho. Aí eu vesti minha roupa. Aí eu parei pra pensar de novo que a gente estava em um chalé. Lembrando que esse chalé fica a 4 horas da nossa casa, porque ele fica na mata, tá? Longe de tudo e de todos. E aí eu pensei,
Como que eu vou achar uma farmácia aqui? Sendo que, tipo assim, tinha farmácia no chalé. Era tipo um hotel que tinha farmácia lá. Tinha médico e tudo mais. Só que, pô, tinha remédio pra dor de cabeça, tinha remédio pra enjoo, pra gases, remédio pra cólica. Mas pílula do dia seguinte? Não tem, né? E, tipo, isso era meio óbvio. Eu cheguei a perguntar pro povo da farmácia e realmente não tinha. Eu falei, caraca, ferrou. Aí eu perguntei, é, qual é a farmácia mais próxima? Aí ele, é daqui a 4 horas. Aí eu falei, não. Só se for a farmácia lá perto de casa, porque não é possível. Aí eu fui acalmando ela. Na verdade, ela que foi me acalmando, porque eu já tava nervoso. Aí ela falou, amor, relaxa, porque minha doutora falou que não é tão fácil assim engravidar e tudo mais. Aí beleza, a gente foi se acalmando. Só que, tipo assim, não é a primeira vez nem a segunda vez que a gente vacila, cara. A gente vacila na maioria das vezes. Mas enfim, aí depois de um tempo a gente foi pra casa, mas não era nem porque a gente queria, era porque nós fomos obrigados mesmo. E só que, tipo assim, eu passei por um estresse, eu e ela, a gente passou por um estresse muito grande nesse chalé. E aí, quando a gente chegou em casa, a gente simplesmente esqueceu da pílula do dia seguinte. Porque. Por conta desse estresse, porque esse estresse estressou tanto a gente que fez a gente esquecer de tudo, tá ligado? Aí, quando a gente chegou em casa, eu passei logo na farmácia, comprei uns 4, 5 testes de gravidez logo de uma vez. Ela chegou em casa, fez o teste de gravidez e deu negativo. Aí eu falei, amanhã não, vou esperar dar uma semana, daqui a uma semana eu te levo no posto, no hospital. E aí você faz exame de sangue. Ela fez exame de sangue e deu negativo. Aí eu falei, caraca, será que é tão difícil assim engravidar mesmo? Aí a gente ficou mais tranquilo. Aí eu pensei, cara, se fosse pra tu engravidar, tu já tinha engravidado. Aí passou um mês, ela fez teste de farmácia de novo e deu negativo. Só que era um negativo, só que parecia positivo. A segunda listrinha tava bem clara. Aí a gente voltou lá, fez exame de sangue de novo e deu negativo. Então, tipo assim, a gente tava muito em dúvida, sabe? Cara, foi um bagulho muito louco essa experiência. Eu acho que foi o aniversário de namoro que a gente teve mais maluco das nossas vidas. Aí no mesmo dia, a ginecologista entrou em contato com ela, perguntou se ela tava sentindo alguma coisa, tipo enjoo, alguma coisa do tipo. Ela falou que não tava sentindo nada, que a menstruação dela tava regular. E aí a ginecologista falou assim, pô, então beleza, vamos marcar uma consulta, você vem aqui e a gente conversa melhor. E elas praticamente são amigas, tá ligado? Então, tipo assim, elas são bem íntimas. Aí a gente foi pra sala dela, eu fui junto com ela, fiquei lá no meu cantinho e essa garota aqui, ela simplesmente desabafou. Ela contou tudo o que aconteceu, detalhe por detalhe do que aconteceu naquela noite no chalé, do que a gente fez, posições, que não sei o que. E, gente, eu tava me sentindo igual sei lá, cara, eu tava me sentindo todo envergonhado, tímido pra cacete. Ela contou tudo. Tudo, 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 tudo. Eu tava lá morrendo de vergonha. Aí a doutora explicou que realmente não é muito fácil, né? Não é fácil do jeito que parece assim engravidar. E a ginecologista passou alguns exames pra ela fazer, né? Pra ver se os ovários dela estavam de boa, se o útero tava tranquilo e tudo mais. Aí ela fez o exame e deu de boa, tava tudo tranquilo. Só que aí o marido da ginecologista dela é urologista. Aí eu entrei na conversa e eu falei assim, doutora, a senhora tem o número do seu marido, o número profissional? É que eu queria me consultar com ele. Aí ela falou, John, ele trabalha aqui na frente, por que você não vai lá e conversa com ele? Aí beleza. Só que, tipo assim, no local onde ela trabalha é tipo um prédio que tem vários comércios. Aí tem lá dentista, tem ginecologista, tem um monte de coisa. E aí em frente à clínica dela tinha a clínica dele. Aí eu deixei minha namorada lá. E aí eu fui na clínica dele, que no caso ele já me conhece, aí eu me consultei com ele. E aí ele me passou o bendito exame, gente. E aí beleza, ele me explicou todas as normas, as regras que não podia fazer, que não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fiz o exame tudo bonitinho e cara,
Quando ele me passou esse exame, eu fiquei meio mal, tá ligado? Porque passou várias coisas na minha cabeça, do tipo, eu não vou poder ter filho, eu não vou poder engravidar minha mulher, tipo, acabou minha vida. Mas enfim, chegou o dia do exame e aconteceu toda aquela parada que aconteceu. E antes que perguntem, o resultado do exame ainda não saiu, tá? Tá pra sair essa semana, mas no caso deve ter, não sei, ter atrasado. Mas tipo assim, a gente já vacilou outras vezes, como eu falei, mas a gente não sabe se nas outras vezes ela tava no período fértil também. Tipo assim, nas outras vezes não foram vacilos tão grandes assim como no nosso aniversário de namoro, tá ligado? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. É, exatamente. A doutora é, é, fez alguns exames lá pra ver se ela já tinha tido um aborto espontâneo algum dia aí, mas tava tudo tranquilo. Não tinha nada de errado. É porque, cara, a gente fica tão maluco com esses bagulho que a gente fica todo paranoico. Dion, se você não puder ter filhos, você vai ficar triste. Cara, eu acho que é meio previsível, né? Eu vou, cara. Querendo ou não, eu vou, acho que sim, mano. É que eu tenho esperanças ainda de que tá tudo bem com o exame, que é só coisa da nossa cabeça mesmo. Foi só uma paranoia da nossa cabeça. Mas se eu tiver algum problema nessa questão, eu acho que eu vou ficar meio sentido, cara. Mas eu e ela, a gente sempre conversou muito sobre gravidez, sobre ter filhos, sobre adoção também, a gente conversa bastante. Mas eu ficaria meio triste assim, tá ligado? Fazer o quê? Ai, meu nariz entupiu de novo. Caraca, essa gripe não sai de mim. Ai, mano, só de lembrar disso eu fico puto pra caralho. Mas aí vocês são fofoqueiro pra caramba, mano. Cara, não, só de lembrar eu já fico estressado de novo. Não, gente, eu nunca me vi tão estressado daquela forma. Pô, a gente foi pro chalé pra relaxar e voltamos com o cabelo branco de tanto estresse. Mas enfim, eu levei ela pro chalé, né? E antes da gente sair, eu reservei 2 dias. Reservei 2 dias pra gente poder ficar no chalé com, enfim, com hospedagem, tudo bonitinho. Enfim, a gente acordou cedo, pegamos 4 horas de estrada, gente. É muita coisa, muita coisa. Pegamos 4 horas de estrada e, tipo assim, a gente foi um dia antes do nosso aniversário. A gente não foi no próprio dia, não. A gente foi um dia antes. Aí, beleza, eu reservei um quarto, gente. Lindo, lindo. Que é, cara, tu entra, é tipo tudo de madeira, é meio rústico. E tem uma visão pro lago, tipo, de vidro. É tudo de vidro. E tem. Tudo de vidro não, mas tem uma parede em si que é de vidro. E tem um lago na frente. Com patos. Gente, era a coisa mais linda do mundo. Linda, 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 linda. Aí tinha um monte de flores. Gente, era um chalé completo. Tinha cozinha, tinha uma salinha, tinha TV, tinha até videogame. Imagina os patos vendo você. Não, o pato ficou traumatizado, cara, porque, nossa. Mas enfim, resumindo, era lindo, maravilhoso. E era realmente um lugar que transmitia paz. Nega, levanta aí rapidinho, por favor. Só pra fazer um negócio aqui. Sério, levanta aí. Ai, caramba. Ai, pode tentar de novo. Tu acha que tu sentada no meu colo vai acontecer o quê? Deixa quieto. Mas aí, gente, depois de pegar 4 horas de trânsito. 4 horas de trânsito, não, 4 horas de estrada. Que eu já tava estressado para um caramba. Porque, gente, dirigir por 4 horas não é pra qualquer um, realmente. Mas enfim. Aí, chegando lá na recepção,
Eu falei pra recepcionista que eu tinha reservado tal coisa, tal quarto. Mostrei pra ela o número, falei pra ela o código. Aí ela falou que tinha dado algum problema no sistema. Até aí, ok. Aí ela mandou a gente esperar um pouco, a gente esperou por 30 minutos na recepção. Mais um estresse. Aí ela foi até a gente, conversou e falou que aquele quarto que eu reservei tinha gente lá dentro. Tinha hóspedes no quarto que eu reservei, que eu paguei. E eu paguei adiantado. Gente, eu não tenho noção do ódio que me subiu na hora. Que eu fiquei vermelha, essa daqui sabe. Me subiu um ódio. Aí ela falou assim, ô, se você quiser, o senhor pode ficar em outro quarto. E ela me explicou que o hotel tava muito cheio, que só tinha poucos quartos livres e tudo mais. Aí ela me explicou o que tinha acontecido, o problema. Aí, gente, o que aconteceu foi. Rolou realmente algum problema, mas no caso foram deles mesmo, o erro foram deles. O casal não tem nada a ver. E aí, no caso, o casal eles tinham reservado primeiro do que eu. E aí eu também reservei, só que no caso, no site não mostrava que eu que esse quarto tava com pessoa, né? Mas enfim, o casal não tem nada a ver com isso, o problema é realmente deles mesmo, não era nem um sistema, era deles mesmo. Aí ela falou que o casal pagou pelo quarto. Só que eu também paguei por aquele quarto. Aí ela falou, senhor, vamos fazer o seguinte, o senhor pode ficar em outro quarto, não vai precisar pagar de novo. Tudo bem pro senhor? Eu falei, já que eu tô aqui, tudo bem, tranquilo. E cara, eu só queria descansar, tá ligado? Eu só queria descansar, relaxar, porque a gente realmente tava bem estressado, bem cansado. Aí chegou a hora de abrir a porta do chalé. Tava tudo animado. Pode parecer bobo para algumas pessoas, gente, mas eu paguei para ver o lago. Eu paguei para ver o lago e os patos. E quando eu abri a merda da porta, não tinha lago e nem pato. Gente, aquele chalé, porque, tipo assim, tem várias categorias de quartos diferentes, né? Tem o simples, tem o mediano e tem o melhorzão. E eu tinha reservado o melhorzão. E a gente tava no simples. Gente, horrível o quarto, horrível. Não tinha vista pro lago, não tinha vista pros patos. Mas enfim. Aí, ok, beleza. Aí depois a gente bebeu um pouco, tomamos um vinho, tomamos banho, aí depois a recepcionista bateu na nossa porta. Ela falou, John, tal casal saiu do quarto. Se vocês quiserem, pode entrar lá. Já limpamos. Eu falei, pô, beleza, show de bola. A gente foi para aquele quarto, eu já fiquei mais feliz, já fiquei mais relaxada, aí beleza. Aí tinha vista pro lago, tinha vista pro quarto, tinha cozinha, tinha um monte de coisa, beleza. Aí enfim, você já sabe o que aconteceu naquele quarto, né? Show, beleza. Aí a gente chegou no hotel, era por volta das 2 da tarde, mais ou menos. E aí era 6h30. 6h30 da tarde. Aí eu só ouço isso aqui. Só isso que eu escuto. Aí a gente já tinha tomado banho, então tava de roupa. Abri a porta, que eu pensei que era comida. Abri a porta, boa noite. Aí a moça, boa noite, e era a moça da limpeza. Só que, tipo assim, quando eu abri, ela meio que se surpreendeu. Aí, talvez eu acho que ela, não sei, achava que a gente não tava no quarto, porque pessoas o pessoal da limpeza de hotel, eles batem pra realmente confirmar se tem alguém ou não. A pessoa não abrindo, eles entram. Então, tipo assim, na cabeça dela, eu realmente não tava lá. Mas aí, ela bateu, atendi, ela meio que se surpreendeu. Aí ela ficou surpresa. Aí eu perguntei, aconteceu alguma coisa? Aí ela, vocês estão aqui ainda, eu vou esperar vocês saírem pra eu poder limpar o quarto de vocês. Aí eu falei, como assim? A gente só vai sair daqui a 2 dias. Aí ela meio que ficou, ué, será que eu vim pro quarto errado? Aí ela perguntou, você é o John, né? Eu falei, sim, sou eu. Ela, peraí, só um minutinho. Ela foi na recepção. Aí a moça da recepção foi até o quarto e me explicou que tinha acontecido um erro novamente. Que na reserva estava marcada
pra um dia, na verdade, menos de um dia, só pra algumas horas. Nossa, não, vida. Gente, você não tá entendendo do quanto. Sabe o Raiva do. Qual é o nome daquele filme? Aquele filme lá que tem as emoções, tá ligado? Divertidamente. Eu fiquei parecendo raiva, literalmente. Eu tava vermelho de ódio, de raiva. Porque, cara, a gente gastou um dinheirão com aquele chalé, com aquele chalé. Porque não é uma coisa barata. É uma coisa cara, uma coisa longe. Entendeu? A gente gastou com gasolina. A gente gastou com comida que não era incluso, não era um pacote incluso. Eu tive que pagar o valor do chalé, eu tive que pagar o buffet do café da manhã, do café da tarde, do almoço, do jantar. Eu tinha também pagado uma surpresa para ela que eu tinha feito, que eu ia fazer no caso. Eu tinha pagado piscina, porque piscina não era inclusa. Então, tipo assim, era um chalé lindo, lindo. Porém, deixou muito a desejar em questão disso, entendeu? Aí ela falou assim, ô, você pode alugar outro quarto. Aí quando ela falou isso, minha namorada tava sentada na cama observando tudo. Aí quando ela falou isso, a minha namorada foi pro meu lado e falou assim, amor, calma. Aí ela falou por mim e falou que a gente ia embora. E aí a mulher falou, tudo bem, tranquilo, eu entendo vocês, peço perdão. E nós iremos devolver o seu dinheiro. Aí eu abri a boca e falei, pelo menos isso. Mas enfim, a gente arrumou nossas malas. E cara, eu fiquei real muito mal, porque as avaliações daquele chalé era realmente muito bom. Eu via no Instagram e, cara, pelas fotos, pelos vídeos, era um bagulho que me transmitia paz, tá ligado? Era um lugar lindo, com animal, entendeu? Só que faltou o profissionalismo das pessoas, dos funcionários, entendeu? Foi uma coisa sem noção pura. Aí beleza, arrumamos as nossas malas. A gente foi pro carro pra ver se a gente achava algum lugar pra gente poder dormir aquela noite. E na noite seguinte, na manhã seguinte, a gente voltar pra nossa casa. Aí a gente achou um lugar que ficava mais próximo do chalé, que no caso, lembram que o bagulho ficava no meio da mata, né? No, tipo, não tinha nada por perto. E simplesmente o hotel ficava a 1h40 de distância. Mas, tipo assim, era o lugar mais perto. Eu falei, vai ter que ser esse mesmo. Mas enfim, resumindo, a gente não pegou nenhum, quase. Acho que foi uma hora, menos de uma hora, acho que foi uns 55 minutos mais ou menos. De estrada, porque o bagulho tava livre, eu fui igual flash, que eu queria relaxar. Mas valeu a pena, porque a madrugada foi quente também. Aí acabou que a gente ficou lá por mais 2 dias. Aí depois de 2 dias a gente voltou pra casa e tipo, o hotel maravilhoso. Recepção, profissionalismo puro, tá ligado? Com tudo incluso, então tipo assim, era mais caro. Era mais caro, mas, cara, valia super a pena. E eu acho que talvez a gente possa ir pra lá também na próxima vez. Porque realmente era muito bom, muito divertido. Teve show lá, cara, muito, muito, muito legal. Então, esse foi o estresse grande que fez com que a gente esquecesse de tudo e de todos e da pílula. Quando a gente chegou em casa, a gente só foi lembrar uns 2 dias depois que a gente chegou em casa. A gente chegou em casa e só foi lembrar 2 dias depois, no caso. E aí. E também a gente nem comprou, porque até porque já fazia mais de 2 dias que tinha acontecido. Então, na nossa cabeça não fazia tanto sentido tomar, né? E a ginecologista ela falou a mesma coisa. E depois o dono do chalé entrou em contato comigo pra pedir desculpas, vocês acreditam? Mas ele tá no vácuo. Não tive coragem de visualizar e muito menos responder. Pô. Ai, tô magoado. Mas esse ano tem que ser um lugar pica, mano. Tem que ser um lugar muito bom. Um lugar maravilhoso, porque essa daqui merece. É porque, tipo assim, a gente nunca foi muito de sair pra lugares luxuosos, assim. A gente sempre foi muito de comer o churrasquinho na esquina, tomar um soju no barzinho, tá ligado? Eu e ela. Então, a primeira vez que a gente inventa de ir num lugar chique e luxuoso acontece essas paradas, eu acho que isso é um sinal pra eu voltar a ser humilde novamente. Ai.
Eu lembro que no nosso primeiro aniversário de namoro, eu levei ela no restaurante que, tipo assim, lindo e de luxo. E nessa época eu não tinha uma condição boa comparando a hoje, sabe? E eu morava com os meus pais ainda, a gente estava no início do nosso namoro. E aí meu pai sempre me apoiou em tudo, né? Aí ele falou, filho, você tá meio distante por esses dias, aconteceu alguma coisa. Aí eu falei que o meu aniversário de namoro, né, dela tava chegando e que eu não tinha lugar pra levar ela. E eu queria levar ela num lugar especial, só que eu não tinha dinheiro. Só que, tipo assim, nessa época eu trabalhava, só que não era um salário legal, não era um salário top, tá ligado? E aí ele me passou o contato de um restaurante pra eu poder fazer uma reserva. Eu falei, pai, mas eu não tenho dinheiro pra esse restaurante, ele é muito caro. Ele é o restaurante mais caro da cidade. Aí ele falou, não, filho, relaxa, que o papai vai te ajudar. Aí no final de tudo, ele e minha mãe me ajudaram. Não, pô, tá sabendo agora, da melhor forma. Mas enfim, vou falar pra tu e pra vocês, rapaziada, o que aconteceu. Enfim, a minha mãe e meu pai me ajudaram com um dinheirinho e me deram um dinheiro pra poder levar ela. Aí eu falei, quando eu receber o salário, eu devolvo pra vocês, gente. Só que meu salário, tipo assim, era. Não era nem a metade do início do fim do valor de uma refeição naquele restaurante. Aí meu pai falou: Não, filho, não se preocupa, não. O importante é que vocês comemorem o aniversário de vocês, não sei o que, não sei o que, porque eu sei que vocês se merecem. Ok. Levei ela pro restaurante, a gente comeu pra caraca, conversou muito. Foi um dia muito foda, foi um dia muito especial, cara. Na moral, foi muito bom. Aí chegou a conta, óbvio que eu não deixei ela ver, ela ficou pé da vida comigo por conta disso. Mas é óbvio que eu não ia deixar ela ver. Inclusive, ela descobriu depois o valor da conta, não sei como. Não sei como. Mulheres têm essa magia de descobrir, porque as mulheres, elas nascem com o dom de ser fuxiqueira. E elas também nascem com o dom de descobrir as coisas, não sei como. Aí ela brigou comigo, inclusive, porque ficou muito caro. Aí, gente, esse ano. Esse ano não, ano passado. Ah, não, foi esse ano, esse ano. Esse ano meus pais completaram mais um ano de casados, né? Aí eu devolvi pra eles. No caso, eu paguei uma viagem pra eles, pra Inglaterra, que no caso eles queriam muito ir há muito tempo. E aí tinha um restaurante lá também específico que eles queriam ir há muito tempo. E eu paguei, fiz a reserva, fiz tudo. E, cara, eles me apoiaram muito na época que eu comecei a namorar ela. E aí agora eu só devolvi. Cara, pra vocês terem noção da relação dela com a minha mãe, eu chegar sozinho na casa da minha mãe, e a primeira coisa que ela falar é: cadê minha nora? Ou, John, cadê minha filha? É tipo assim. Aí quando eu vou com ela, as duas ficam o dia inteiro babando o ovo uma da outra. Essa daqui roubou minha mãe, cara. Ela tomou posse da minha mãe. Caraca. Isso é. Isso é verdade. Mas eu acho lindo a relação de vocês, pô. Acho lindo. É porque realmente tem sogras que não gostam da nora, né? Tem ciúme e tudo mais. Mas ela e a minha mãe é, é tipo mãe e filha. Com certeza sua mãe é o tipo de pessoa que pergunta sobre os netinhos. Claro, claro. Tipo assim, no começo do nosso namoro, ela perguntava do casório. Quando que vocês vão se casar? Eu não sei o quê. E agora que a gente mora praticamente junto, ela pergunta sobre os netos. E aí, quando que vem meu netinho, que não sei o quê, não sei o quê. E eu tenho um sobrinho de 4 anos e a minha cunhada tá grávida de uma menina agora. Então, tipo assim, ela já tem 2 netos. Mas ela não tá satisfeita. Ela quer que essa daqui fique grávida também, cara. É assim. Ela não é aquela sogra chata que fica cobrando toda hora. Ela não é assim. Mas ela pergunta, né? Ela pergunta. E como é essa relação com a sua sogra? John, vocês estão bem? Pô, cara, minha sogra é minha segunda mãe. E eu sou o filhinho dela. Só que essa daqui não aceita, não. Mas calma aí, deixa eu contar uma parada pra vocês aqui. Que é a última vez que eu fui na casa da minha sogra, que foi pra deixar essa daqui em casa.
Uma hora mais ou menos antes dela ir pra casa, ela ligou: mãe, eu vou ir pra casa daqui a pouco, tá? Porque no caso você tava sem a chave, né? E a mãe dela tava na rua. Ela falou: não, filho, eu já cheguei em casa, já tem um tempo, pode vir. Aí ela perguntou: o John vai vir também? Ela falou: vai sim. Aí foi o tempo dela tomar banho, fazer o banho prêmio dela lá, lavar o cabelo e tudo mais. Aí a gente seguiu o caminho pra ir pra casa da mãe dela. Uma hora depois. Cheguei na casa da mãe dela e tinha lá o meu doce favorito, a minha comida favorita, o meu bolo favorito, minha comida salgada favorita, minha bebida favorita. E tudo isso pra quem? Pra mim, pô, o rei, o genrinho maravilhoso dela que ela ama demais. Ah, para com isso, garota. Para com isso também, porque você é mimada pra caraca. Quando eu comecei a namorar essa daqui, foi um sacrifício. Porque ela é mimada, muito mimadinha, muito mimadinha. Queria tudo na mão, queria tudo do jeito dela, que não sei o quê. Aí ela vem com uma carinha, com uma vozinha, que tipo, é impossível dizer não, tá ligado? É impossível recusar. E a relação com o seu sogro, vocês estão bem? Ah, então, agora sim, pô. Mas realmente no começo era complicado. Tipo, no começo era muito difícil. Ele não aprovava muito, não. Mas também, rapaziada, eu entendo. Tipo assim, se minha filha chegasse até a mim, na idade que ela tinha, e falasse: pai, tô namorando, pai, quero namorar, pai, tô gostando de uma pessoa, eu iria ficar sentido também. Porque, cara, é minha menininha, minha filha, tá ligado? É difícil. Querendo ou não, é difícil você ser pai de menina e chegar nesse nível, tá ligado? Nesse ponto da sua filha namorar e tudo mais. Então eu me ponho no lugar dele e imagino isso. Só que no início do nosso namoro não foi fácil, foi muito difícil por conta disso. Ele não deixava ela ir na minha casa. Teve um dia de apresentação, né? Que eu fui apresentar meus pais pra ele, pra ele, e pra minha sogra. E ele falou assim: vou deixar bem claro que a única coisa que eu não quero é que a minha filha vá na casa de vocês. Aí eu fiquei meio tipo, porque no caso ele pensava que a gente ia fazer alguma coisa, né? Aí minha mãe olhou pra ele e falou assim: não, mas a gente pode ficar de olho neles, não se preocupa, eles vão ficar na sala o tempo todo e a gente também. Aí o pai dele falou assim: não, eu quero que o John venha aqui visitar minha filha. Eu falei: tá, tudo bem. Então, tipo assim, foi muito difícil, mas eu respeitava muito, eu não falava um A, tá ligado? Eu não reclamava, não reclamava. E aí passou um ano desse jeito. E aí teve um dia na casa dele que teve um churrasco. Aí eu convidei meus pais, ele me convidou. Aí enfim, eu tava de boa lá, ele chegou, conversou comigo, falou: John, queria pedir desculpa por isso e isso. É, eu só queria proteger ela, ela é minha filha, ela é minha menininha, tenho medo que não sei o quê. Se um dia você for pai de menina, você vai saber, você vai entender. Eu falei: não, sogro, beleza, de boa, super te entendo, eu me coloco no seu lugar, tá tudo tranquilo, não precisa pedir desculpa. Aí ele falou: que me admira, o que me impressionou é que você nem abriu a boca pra reclamar, me respeitou, que não sei o quê. E isso já diz muito você não só, não, isso já diz muito sobre você não só como homem, mas sim como namorado e futuro esposo da minha filha, cara. Eu me senti o rei, tá ligado? E aí, a partir daí, depois disso, ele parou de ser um sogro ogro, entre aspas. E passou a ser um amigo, tá ligado? Tipo assim, hoje em dia a gente a gente se dá super, super bem. A gente se implica, a gente briga de brincadeira, mas pô, a gente parece irmão. Nossa, eu tinha esquecido disso, real, cara. Quando eu ia pra casa dela, porque eu só poderia ir na casa dela aos sábados. E aí quando eu ia pra casa dela, só podia, se a gente fosse pro quarto, ver filme e tudo mais, só podia ir de porta aberta. E ele ia lá de 5 em 5 minutos ver, tá ligado? Porque, tipo assim, quando a gente ficava e eles não sabiam que a gente ficava, que na cabeça dele a gente era só amigos,
A gente fazia ligação antes de dormir pra gente poder dormir junto, pra gente poder assistir filme junto, sem maldade, tá ligado? Pra matar a saudade um do outro também. E tipo assim, ele não sabia disso, então ela ficava com a porta fechada. Só que depois que ele descobriu que a gente começou a namorar, cara, ele conversou com ele e falou, ó, a porta vai ficar aberta e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Pô, se fosse. Calma aí. Se fosse eu ficaria muito bolado. Eu pegava minha namorada e fugia pra um canto. Ah, cara. Talvez ele tenha exagerado sim, em algumas coisas, pô, mas. Ele é pai, né? Ele é pai, fazer o quê? Tipo assim, eu não sou pai pra poder entender tudo o que passou na cabeça dele naquele momento. O que passou na cabeça dele pra ele poder tomar essas atitudes. Na real, tipo, ele botou a filha dele numa bolha e ninguém podia mexer, ninguém podia tocar nela, entendeu? É, isso é, mas se tu quiser contar, pode contar, tá? Fica à vontade. Por que que eu ficaria bravo, nega? Pra quê? Na verdade, eu tô com outra coisa agora, com você sentada no meu colo, mas eu não posso falar o que que é. Mas pode falar sobre isso, não tem problema. Então, gente, é por isso que eu não julgo ele, tá ligado? Porque ele é pai. Entendeu? Ele poderia, ele talvez tenha assim, exagerado em algumas coisas, em algumas atitudes, em algumas falas. Ai, caraca, meu nariz tá querendo entupir de novo. Ai. Ele se amarra em sinuca, né? E aqui em casa tem uma mesa de sinuca. Então, tipo assim, de vez em quando eu falo, sogrão, vamos jogar? Vamos beber uma berita hoje? Ele falou, pô, beleza, agora. Então, tipo assim, a gente fica brincando, a gente fica se zoando, tá ligado? E aí, vai rolar sinuca hoje? E aí, vai rolar cerveja hoje? É tipo assim, tá ligado? Mas vocês sabem por quê que ele tá assim agora? Porque agora ele confia em mim. Agora ele sabe quais são as minhas intenções com a filha dele, quais são os meus planos, e agora ele confia em mim. Ele sabe que eu amo demais essa garota. Ele sabe que eu nunca amei ninguém na minha vida como eu amo essa garota. É um amor inexplicável. O amor que eu sinto por ela é um amor que me transmite paz. Eu olho pra ela e sinto paz, cara. Eu posso estar no pior dia da minha vida. Eu posso estar atravessando um luto, como já aconteceu. Mas quando eu olho pra ela, eu sinto paz, tá ligado? Eu me sinto em outro mundo, em outro universo, tá ligado? O olhar dela me transmite paz. Então eu não consigo imaginar minha vida sem ela, tá ligado? Tipo assim. Mas. É. Agora que ele já entendeu, né? Aí fica mais fácil. Mas a minha sogra sempre foi ao contrário. Minha sogra sempre me amou. Ela tá chorando. Oxi. Amor, olha pra mim rapidinho. Olha pra mim, não se esconde não. Neguinha, você tá chorando por quê? Ai, amor. Amor, tu é minha neguinha, cara. A mulher mais perfeita, mais linda que Deus colocou na minha vida. Você tá sensível, meu amor. Tá. Hum? Eu te amo muito, cara. Muito, muito. Calma aí rapidinho, rapaziada. É da clínica. Cacete. Será que é o exame? Eu não sei se eu abro a mensagem, tô com medo. Será que eu abro? Tá, vou abrir então, rapaziada. Calma aí, deixa eu ver o que ele mandou. Oi, John, tudo bem? Tô passando aqui só pra te avisar que o seu espermograma saiu. E, bom, olha, você tá com os espermatozoides perfeitos. Caraca, contagem alta, tudo ativo e saudável. Você tá aprovado. Aê, cacete, o pai pode montar um time de futebol agora, pô, esquece. Caraca, mano. Que alívio. Ai.
É verdade. Verdade, verdade. Por isso que eu te amo, sabia? Sabia? Se mexe não, se mexe não, se mexe não, se mexe não, cara. Fica quietinho aí. Fica quietinha. Parabéns, parabéns, João. Seus soldadinhos estão perfeitos. Soldadinhos, cara. Ah, mano, olha o nome que vocês colocam no bagulho, soldadinho. Seus soldadinhos estão perfeitos. Não. Depois dessa, um beijo, vou me despedir e até mais. Cara, imagina o doutor me falando, parabéns, João. Os seus soldadinhos estão perfeitos. Caraca. Caraca, mas aí, mais de uma hora de papo, mano. Que isso. Mas é isso, rapaziada. É isso aí. Os soldados estão 100%. Medalha de ouro pra mim. Se alguém duvidava da minha tropa, tá aí o laudo oficial. Mas, cara, essa live foi demais, papo reto. A live mais icônica que eu já fiz na minha vida. Vocês viram o nascimento da esperança de um pai aqui agora. Vocês estão entendendo isso, mano? Mas é isso, gente. Foi bastante tempo conversando aí, interagindo com vocês. Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo. Acho não, tenho certeza que eu nunca fiquei tanto tempo assim conversando com vocês. Principalmente com ela. Mas é isso. Foi a live mais aleatória que eu já fiz na minha vida também. Teve várias histórias, vários acontecimentos. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu fui péssimo jogando hoje, muito péssimo. Mas na próxima eu vou tentar me garantir um pouco, valeu? Vai ter live amanhã? Cara, eu não sei. É provável que tenha, sim. É provável que tenha, mas eu não vou garantir, não, porque eu sou meio indeciso. Mas aí, qualquer coisa eu aviso no Instagram. Se eu não me engano, tá na descrição da live, valeu? Mas seja. Enfim, aí eu aviso lá. Tá. Mas é isso. Mas aí, vida, agora que saiu o exame, tem que marcar consulta, né? Pra ver tudo direitinho. No caso, tem que falar com o ginecologista, aí eu vou falar com ele. Beleza. Então é isso, rapaziada. Eu vou dar atenção aqui pra minha rainha, pra minha namorada, minha gata, minha gostosa. Vou dar a atenção que ela merece, que ela tá esperando. E, e também agora, como eu sei que meus soldadinhos estão perfeitos, eu vou comemorar da melhor forma possível. Parei, mas é isso, gente. Um beijão, até a próxima live e amo muito vocês. Valeu por ficarem até aqui.